Boku no Hero Academia, episódio 71, um episódio centrado no Tamaki. E aqui a gente vai apelar hoje. Hoje a gente vai apelar. E a gente apela de que forma aqui no All Blue? De uma forma fofinha. Olha quem vai apresentar comigo. Olha quem vai apresentar. Conheçam o Charles. Muitos de vocês conhecem a partir do Instagram. Meu Deus do céu, é muito fofinho. Eu fico parecendo a Felícia do Tiny Toons. E Charlie, vamos fazer vídeo de Boku no Hero? Quem quer aparecer também? Vênus quer aparecer, já ela aparece. E vamos agora para essa análise maravilhosa. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá o like aí no vídeo e se inscreve no canal para mais Boku no Hero Academia. A gente analisa o anime toda segunda e o mangá todo sábado. Estamos perto dos 300 mil inscritos, olha aí, já para comemorar. Análise com os bichanos passando ao fundo. É o nosso background. E gostaram também do Zorinho e da Big Manzinha? Eita, coisa linda! Mas bom, nesse episódio 71 a gente vê o passado do Tamaki em vários momentos. Logo no início a gente vê o quanto ele é introvertido, o quanto ele tem baixa autoestima, né? E aí ele conhece o Mirio animadão! E aí, cara, tudo bom? Você é novato na sala? Deve ser bem difícil pra alguém, né, que é introvertido, conhecer alguém tão extrovertido. Eu acho que causa um impacto. Mas no caso do Tamaki, ele viu o sol no seu amigo Togata Mirio. Ele se iluminou pelaquela animação toda, né? Então, ali ele viu o norte, quando ele poderia ter tido inveja. Vejam os caminhos, né, que estavam diante do Tamaki. Não que esse caminho da inveja tenha começado a ser trabalhado para o outro ter uma prioridade maior. Não, o Tamaki nem sentiu nada de inveja, velho. Então é muito bonito. E uma outra coisa, essa parada do Tamaki ver o Togata Mirio como seu sol e o seu nome de herói ser o comedor de sol. Olha só, hein? Será que é uma dica para algum yaoi? Rapaz, gostaria. Logo que acaba a abertura, a gente vê uma movimentação de câmera muito interessante. Me deu um impacto, sabe? Ao mostrar como tá a correria ali. Porque foi uma câmera, é tipo handcam, mas ela é mais parecida com o que eu vejo no Homem de Aço do Snyder do que num Bruxa de Blair, num Cloverfield. Que nesses filmes, Bruxa de Blair e Cloverfield, essa handcam, ela tá sendo filmada pelo protagonista na contação da história. E no caso do Superman de Snyder, parece que ela é filmada por um civil que tá muito assustado, observando ali a luta. Também se assemelha a Cloverfield, né? Mas eu achei massa, que tá uma agonia muito grande, pô. Você vê a Ryukyu pelo ângulo da nossa estatura normal, sabe? Assim, de baixo pra cima, o dragãozão lá, parando um dos 8 cães de aluguel do Overhaul. E a gente vai vendo a Uraraka também numa agonia. Toda a força-tarefa tá adentrando a mansão do Overhaul. O Night-Eye tá usando a sua Quirk de Foresight, a previsão para ver qual é o caminho que o Cuidador tomou para eles chegarem na Eri. Que massa! Mais Minions vão aparecendo e a gente vai vendo o trabalho de herói do Homem Centopeia, lembrando que é um personagem criado por fã no concurso de Boku no Hero Academia. Eu fico muito feliz com isso, velho. Que oportunidade, baita oportunidade que o Correio deu pra um fã seu, né? E a Bubble Girl também. Pô, você vê todo o esquadrão do Night-Eye em sintonia. Lembrando que o Aizawa também faz parte desse esquadrão. E claro, num primeiro momento tem mais gente ali, né? Os esquadrões estão meio juntos. E com a galera lá fora, sim, mas entrou muita gente... Tá todo mundo junto e misturado. Só que aí o Night-Eye para. Opa, essa parede não tava aqui antes. E você vê que ela é colocada lá de uma maneira sem acabamento nenhum, né? Assim, nas extremidades tem aquela vibezinha do poder do Overhaul. Justamente foi ele que colocou pra atrapalhar o caminho da galera, né? Porque eles estavam ligados que eles poderiam ser precisos graças à Quirk do Night-Eye. E é massa que essa parede é derrubada, assim, não precisam nem dar ordem, pô. O Deku e o Kirishima já detonam lá. Que massa as atitudes desses primeiranistas. Só que a gente vê que do outro lado da parede, o Mimic toma aquele anabolizante de Quirks. E aí lá vem, né? Putz, o que será que esse cara é capaz de fazer? Pra mim a Quirk dele ia ser algo mais relacionado à força, mas não, isso fica pra uns outros membros desses 8 cães de aluguel. No caso o Mimic, ele consegue controlar objetos, pô. E ele tá controlando todos os corredores. E eu amei o efeito do corredor bêbado,
Que viagem, pô! Eu lembro que um efeito bêbado que me impressionou na vida foi no GTA 4, que é a Drunk Cam. Quando você bebe muito nas andanças do jogo, né? Você tem essa opção de ir pra um bar, beber, você entra no carro, tá lá tudo meio turvo. Mas aqui o grafismo, pô, ficou muito interessante, tipo, muito interessante. Realmente dá pra sentir uma tensão, uma claustrofobia misturada com tipo, e agora? Ele pode esmagar todo mundo, dá uma sensação de pânico total. E é muito doido quando a gente fica sabendo que o Mimic, ele não poderia controlar objetos maiores que uma geladeira. E ele está controlando um corredor inteiro com esse anabolizante de Quirks. Só que a gente sabe que o uso desse anabolizante faz um mal absurdo. Tipo, até onde os seguidores do Overhaul estão dispostos a se sacrificar pelo cumprimento da missão? Tipo, vamos lá, obter êxito, é tudo pelo Overhaul. Pô, a galera é doente, né? E toda essa temática de quirks anabolizadas me dá muita agonia porque tem que treinar, velho. Me lembra muito o arco do acampamento, os heróis se esforçando, os alunos se esforçando. É repetição, pô. Na época da análise dos episódios do acampamento, eu tava até comparando com a academia, né? Aquele treinamento do acampamento é muito academia, que você desgasta os seus músculos e quando você se alimenta ou toma um suplemento também, eles se reconstroem mais fortes. É isso, esse processo de repetição que o Aizawa estava ensinando para os alunos, para reconstruir as quirks mais fortes. Se você aguenta usar o seu poder de fogo durante meia hora, com treinamento você consegue por 1 hora. E esse é o método de você evoluir sua quirk. Aqui a galera injeta uma substância, a gente vê isso na vida real, né? Aquela galera que tem umas bolas no corpo, não no lugar que é pra ter, mas tipo no trapézio, no bíceps, tá ligado? Uns bolão assim, porque vai pelo caminho bizarro, absurdo. E aí que a gente começa a perceber o Tamaki meio inseguro. Foi nesse momento do episódio que eu fico somado àquele momento do flashback inicial, eu fico, o que esse cara tá fazendo no Big Tree, velho? É uma grande lição que a gente tá aprendendo, é que você tem que ter coragem, tem que ter postura, ele tá numa missão profissional ao lado de outros profissionais. E o Tamaki fica, sabe, não dá pra entender muito bem. Apesar dele ter vencido nesse episódio, é aquilo que a gente comentou, né? Ele é um cara de chegada, ele disse pra galera, eu consigo segurar esses 3, e ele segurou. Galera, são 8 cães de aluguel do Overhaul, 8 balas da Yakuza, né? Como tá aí nas legendas e pá, eu prefiro chamar de cães de aluguel. E aí o Tamaki diz, eu seguro esses 3, e ele de fato segurou. E é por isso que o Fat Gun diz, ele é o mais forte que tem aqui no grupo. Pô, o Fat Gun diz isso, é mais forte que eu. Então o Tamaki realmente ele tem uma presença absurda, mas é só por força bruta, é por inteligência também. Eu queria muito uma análise de vocês sobre o Tamaki aí nos comentários, porque aqui ó, é complemento, beleza? Nos vídeos, eu conto muito com vocês, pra gente construir os raciocínios juntos. E a gente vê que o Mirio, assim como o Kirishima e o Deco, pô, principalmente o Mirio, né, que é um terceiranista, o cara é experiente, também tá bastante obstinado que nem o Deku, ele vai trespassando os obstáculos, e aí é bem mais fácil, né, porque não tem freio. O Deku e o Kirishima param um pouco para destruir as paredes, né, dá uma freada. O Mirio não, ele tá correndo a todo vapor, tentando achar o Overhaul. Mirio disparou, mas geral ficou e o Mimic move essa galera todinha para o andar onde estão os tais 3 cães de aluguel. E aí o Tamaki, chega aquele momento, né? Eu fico aqui pra resolver. E eu resolvo. Pô, é massa com o silêncio que se segue o Fat Gun. Beleza, bora. E é o clássico de Shonen, né? Sigam em frente, que eu fico pra lutar. E os heróis fizeram suas lições de casa, hein? O Tamaki mesmo pesquisou sobre os 8 cães de aluguel. Então já era algo sabido por eles. E ele sabe os poderes daqueles 3 que estão ali. Um deles é o Toya Setsuna, ele tem um poder de atrair para si qualquer objeto usado pelos outros, quando ele trava a visão na pessoa ou no objeto. É a vibe do Aizawa, só que o Aizawa, quando trava a sua visão em alguém, ele inibe a quirk. No caso aí do Setsuna, ele é um imã de objetos, né? Que doideira, essas quirks oculares. Tem o Yuhojo, que cristaliza o seu corpo, basicamente é essa sua habilidade, mas isso dá uma resistência e um poder de ataque absurdos, como a gente vê, né, no decorrer do episódio. E também tem o Soramitsu Tabe, que ele come
tudo e digere tudo que ele come em segundos. Vocês viram, né, que o Aizawa, ó, detona ele, dá uma apagada nele e vai embora e deixa o serviço pro Tamaki. Por que o Aizawa fez isso? O próprio Tamaki Sanita analisa que a quirk do cara é de comer, eu transformo partes do meu corpo nas comidas que eu já digeri nas refeições anteriores, então ó, esse cara pode ser o predador natural, e ele termina agindo como predador natural. Vem os tentáculos do Tamaki, ele vai mordendo. Durante a luta, o Tamaki vai lembrando de toda a perseverança do Togata Mirio. Como ele consegue manter o otimismo diante das dificuldades, mesmo quando o Mirio erra, ele tá lá feliz da vida. E o Tamaki fica se perguntando, véi, como é que você consegue? A frase do Mirio é muito inspiradora, e não é uma frase para dar o efeito. O Mirio não quis enaltecer o seu amigo apenas, ele sente aquilo genuinamente. O Mirio diz, pô, eu vejo um cara que é exatamente como o Tamaki vê o Mirio. Diante de todas as dificuldades, tu tá lá perseverando, e eu penso, pô, não vou perder pro Tamaki. Então é massa porque o Mirio é como se tivesse sido o rival do Tamaki nesses 3 anos de UA. Claro, né, há tipos de rivalidades diferentes, não dá pra gente comparar esse tipo de rivalidade com a rivalidade que o Deku tem com o Bakugou. Mas é uma rivalidade saudável, não tão saudável que o Bakugou é meio abusivo, né? Mas essa rivalidade serve pros dois irem crescendo. No caso, pô, o Mirio, ele queria crescer mais para estar acompanhando o Tamaki, e obviamente o Tamaki, inspirado pelo Mirio, também. Mas mesmo diante desses pensamentos, a gente vai acompanhando o Tamaki tendo umas dificuldades aí na batalha, né? Só que chega o ponto, olha aí, arco do acampamento que a gente falou, treinamento de Quirks, o Tamaki, ele consegue usar as conchas que ele comeu, os tentáculos, mas chega um momento que ele consegue revestir os tentáculos com a concha, ele tá unindo as propriedades de 2 alimentos que ele comeu no mesmo momento. Esse é o objetivo do arco do acampamento. Eu acho que essa união das propriedades já é algo mais, já é tipo golpe especial, mas aí que vem o golpe especial do Tamaki, Chimera Kraken. Eu adoro esse nome, tem muito a ver com o Tamaki, pô. E é muito absurdo o Chimera Kraken, porque quando ele consegue se sobressair aos golpes do Hojo, que é o cara da quirk do cristal, ele usa 2 combinações de propriedades dos alimentos que ele comeu. No Chimera Kraken é o corpo inteiro dele, pô. Então o Tamaki é absurdão e, claro, né, digno de um terceiranista. Só que aí quando ele começa a se impor pro cara do cristal, vem o Soramitsu, que é o comilão. Ele tava apagado, mas ele volta e ele começa a comer os tentáculos do Tamaki, vai saindo sangue, por mais que seja um ferimento de leve, né, porque é uma expansão do corpo ali, eu acho que não deu nenhum ferimento grave, mas ainda assim me dá uma aflição ver o sangue ali saindo dos tentáculos depois de cada mordida do Soramitsu. E aí esse trio de vilões, eles começam a lutar numa sintonia absurda, eles realmente têm um propósito de servir o overhaul e eles gostam uns dos outros, eles não seriam traíras, e aí você fica, véi, esse é o maior motivacional dos heróis, né? Do nosso lado, lutando, as quirks reunidas, a galera em sintonia, e a gente vê isso por parte dos vilões, ferrou. O Hojo, o cara da quirk dos cristais, ele vai dando o contexto de cada um daqueles 3 ali. Por que é que eles estão em sintonia? Por que é que eles resolveram servir o overhaul? Até o fundo do poço que cada um tava antes de se encontrarem nessa situação, de estarem lutando por esse propósito, pelo propósito do overhaul. Então, o Toya Setsuna, que é o cara da quirk de imã de objetos, ele foi traído pelo seu amor e estava enterrado em dívidas. E aí o overhaul resolveu o problema. O Yu Hojo, que é o cara do cristal, que é o que está contextualizando essa situação toda, ele foi usado por alguém obcecado por dinheiro, porque ele tem aquela quirk, né, que o seu corpo produz joias preciosas, mas essa pessoa que estava usando ele viu que as joias não eram preciosas coisa nenhuma, e aí espancou o cara até ele quase morrer. Diga aí, velho, vida bandida, né? E o Soramitsu Tabe, que é o comilão, ele antes se encaixava na sociedade,
mas depois foi excluído. Quando o Rodio fala sobre o Soramitsu Tabi, eu fiquei lembrando muito de um diálogo que eu tive com um motorista de Uber uma vez, que é aquela profissão, né, que é meio ingrata pelas horas que precisam ser trabalhadas para você ganhar um sustento. E olha só a situação do cara antes, ele se encaixava na sociedade, ele tinha um emprego, ganhava muito bem, foi demitido do nada. E aí aquela coisa, né, quando a pessoa se sente meio que excluída da sociedade, vamos apelar e ir pro Uber para ganhar dinheiro, mas tem gente que diz, né, que o Uber, Rappi, iFood é tipo, ó, estou sendo empreendedor, e não é, você está sendo escravo de um sistema absurdo, velho. É muita doideira isso. Então eu lembrei muito, né, do Soramitsu Tabi, e quando eu levei esse caso do Soramitsu Tabi, o comilão, para a vida real, eu fiquei pensando em como poderiam se aplicar os outros dois exemplos, né, à vida real, e realmente é bem cruel, velho. Você pode não concordar, mas você entende. E olha que é um contexto muito sutilmente jogado pelo Correio. Seria massa ver o desenvolvimento desses vilões. Apesar de eles não serem tão interessantes assim, eles apresentam um background minimamente interessante. Porém, contudo, todavia, é nesse momento que o Sanite começa a esboçar uma reação. Ele transforma o seu pé numa pata de galinha. Ele comeu uma canja, o menino. E aí ele deixa o Setsuna, que é o cara da quirk que atrai os objetos. Muito louco como a gente tá contextualizando as quirks de cada um, né? O que se cristaliza, o comilão, mas bom, é o Setsuna, é o que atrai os objetos. Ele fica às cegas, né? Os escombros batem nos olhos dele, ele fica lá, ai meu Deus, sem olhar para o seu alvo, ele não consegue atrair mais objetos, né? E aí o Sanite, ele que come o sol, ele comeu os cristais do Rodio. Pô, a quirk do cara vai a níveis absurdos, pô, porque não é só comida que a gente tem que pensar. Se o cara come concreto, ele pode ter a quirk tipo do Sementos, por exemplo, que é um dos professores da UA. E aí rapidamente o Sanite vira o jogo, né? O Rodio fica impressionado, você realmente comeu um dos meus cristais? Comeu, champs. O cara consegue unir aquelas propriedades, né? No caso, ele envolveu em concha os tentáculos, só que agora ele envolve nos cristais, que são mais duros do que a concha. E aí ele rapidamente prende os três, velho. O Sanite é absurdão, você superou, pô. No próximo episódio temos Kirishima e Fat Gun contra Rappa e Tengai, mais 2 dos 8 cães de aluguel. E se você quer ir pro mangá exatamente de onde esse episódio parou, vai pro capítulo 142. Lembrando que o mangá tá no capítulo 253 e tá rolando umas coisas muito incríveis sobre o Endeavor e o Aizawa. Faz essa tirada aí, são os 90 capítulos, mas aí tu acompanha o mangá toda sexta-feira com a gente. E o cachorro aí, ó, tá latindo na vizinhança, está triste que a análise tá acabando. Mas ainda hoje tem capítulo 913 de One Piece analisado também. O Boro Breath do Kaido. Quero todos vocês comigo, hein? Deixa aí tua opinião nos comentários e até a próxima!